tudo bem? Mais uma aula pra gente, quinta aula de geografia. Espero que vocês estejam acompanhando, fazendo todas as atividades com muito carinho e muita dedicação. Hoje a gente vai falar sobre o tema 6, que é a grande conferência chamada Rio 92. Temos aqui, nesse slide, dois desenhos. Um deles é o símbolo da Rio 92, né, que foi esse logotipo que a gente tem como se fosse Maracanã, né, no Rio de Janeiro, né, simbolizando ali os afloramentos rochosos. E a gente tem aqui uma imagem, né, de pessoas diversas, pessoas com características diferenciadas, abraçando o planeta, né, mostrando que todas as culturas, todo mundo tem que se unir em prol da proteção ambiental. Eco 92, Rio 92, Cúpula da Terra ou Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Foi um evento que ocorreu no Rio de Janeiro em 1992. Os temas das conferências giraram em torno de problemas ambientais e de desenvolvimento sustentável. Esse foi o marco para alertar sobre a conscientização ambiental em todos os países do mundo. Temos aqui duas imagens, né, que representam esse momento da Rio 92. Né? O primeiro é um barco, que foi uma nau, que veio para o Brasil representando o início da Rio 92, né, trazendo esperanças, né, com a bandeira da ONU, falando sobre as crianças, sobre proteger as pessoas, proteger o planeta. E a gente também tem algumas manifestações, né, representadas na imagem de pessoas de ONGs, né, organizações não governamentais, que aproveitaram esse espaço para questionar as políticas ambientais. Bom, e qual que era a conjuntura nesse período lá de 92, né? A gente tinha recém saído da Guerra Fria e a Europa estava assinando o Tratado de Maastricht, marco para a formalização da União Europeia. Ao mesmo tempo, a agenda ambiental ganhava força e passava a ser discutida por toda a sociedade. Então era um momento bem importante da história. A preocupação com os problemas ambientais se intensifica a cada ano, sendo necessária uma mudança comportamental urgente para não agravar ainda mais a degradação do meio ambiente. E a Rio 92 foi o maior evento desde a Conferência de Estocolmo, que foi realizada em 72 na Suécia. Então, a gente viu isso na aula passada, que foi a Conferência de Estocolmo, que foi a primeira grande conferência. Alguns anos depois, reorganizaram-se os países e vai acontecer aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, esse grande evento que vai ser a Eco 92. E o que é que estava acontecendo no Brasil nesse período? Como é que a gente estava, mais ou menos, né, gente? A gente era a sede desse evento. Aqui no Brasil, a gente vivia o primeiro governo eleito pelo voto direto após a ditadura militar. Primeiro governo que o povo escolheu o seu representante depois de um período de mais de 20 anos em que o Brasil ficou sob o domínio da ditadura militar. A conferência aconteceu simultaneamente à CPI do Collor-Gatt, que culminou no impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, menos de 7 meses depois. Né? Então, o primeiro presidente eleito pelo povo, ele vai sofrer o impeachment por estar envolvido com coisas ilegais. Pela primeira vez, um acontecimento mundial exigiu a presença das Forças Armadas nas ruas do Rio de Janeiro. Veículos de combate guarneciam os flancos das comunidades, né, como a Rocinha e outras comunidades. Avenidas inteiras eram bloqueadas para a passagem das comitivas. A gente vai ter aí, nos corredores do Rio Centro, em Jacarepaguá, onde transcorria a negociação entre delegações diplomáticas, era possível você encontrar com figuras, né, internacionais como Al Gore, que era candidato a presidente dos Estados Unidos, Jane Fonda, uma grande atriz internacional, o Dalai Lama, que é o líder da religião budista, Ted Turner, George Bush, o pai, Fidel Castro, cercado por pelotões de segurança. Havia uma centena de chefes de Estado e de governo circulando pelo centro de convenções. Tudo isso acontecendo aqui no Brasil. A gente tem aí duas imagens representando também esse momento. Na primeira imagem, a gente tem algumas ONGs, alguns movimentos populares organizados com suas faixas pedindo, né, para salvar o planeta, questionando a questão do clima, que era uma questão que já estava com grande
discussões nessa época pela sua emergente necessidade. E na outra imagem a gente tem aí a figura do Dalai Lama, que é esse líder espiritual reconhecido internacionalmente. A gente tem um representante nativo do Brasil, de uma comunidade indígena, e a gente tem aí o grande artista Joãozinho 30, que infelizmente não está mais entre nós. Infelizmente, a Rio 92 não alcançou os objetivos esperados, né? Porém, seria um exagero dizer que foi muito barulho por nada. Ali se puseram os pingos nos is de documentos muito importantes, como a Carta da Terra, a Declaração de Princípios sobre Florestas, Declaração do Rio, a Agenda 21 e convenções das Nações Unidas, diversidade biológica, combate à desertificação e mudança do clima. O grupo dos países em desenvolvimento, liderados pela China e pela Índia, vai exigir que as nações industrializadas ricas assumam o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, elas deveriam também investir e transferir tecnologia para que os países menos desenvolvidos participassem do esforço, de proteção ambiental, mas sem assumir essas obrigações. Os países mais ricos seriam responsáveis de ajudar os países menos ricos em desenvolvimentos mais pobres a alcançar esse desenvolvimento para poder juntos a gente conseguir proteger e trabalhar em prol do meio ambiente de forma mais efetiva. A solução foi consagrar o cisma, a divisão, sob o lema das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Como é que isso funciona, Então, todo mundo tem a responsabilidade de tentar minimizar os impactos ambientais, diminuir a emissão de gases tóxicos, de preservar as nascentes, de controlar o saneamento básico, de fazer um esgoto, tratar o esgoto, na verdade, de diminuir o lançamento de lixo no meio ambiente e várias outras medidas, Lembrando que o uso da energia é uma das grandes questões, gente? Então, tem países que utilizam a queima do carvão e a queima do petróleo para gerar energia. E eles são os maiores poluidores do planeta hoje em dia e já tem um tempo, certo? Então, essa questão da energia é importantíssima, Então, a gente precisa mudar a matriz energética, substituir por matrizes sustentáveis. A solução foi consagrar o cisma, essa divisão sobre responsabilidades comuns, porém responsabilidades diferenciadas. Então, os países listados no anexo 1, que são os países mais ricos, desenvolvidos, industrializados, eram obrigados a agir primeiro, a começar a tomar essas medidas de proteção ambiental agora. O restante, os países que estavam em desenvolvimento, ficaria isento de tomar essas medidas para não prejudicar o seu desenvolvimento naquele momento. Então, os países ricos, eles começariam a atuar, enquanto os países de desenvolvimento iam continuar investindo em crescer e se desenvolver para depois ter essa preocupação ambiental. No fim das contas, não deu muito certo. Tivemos duas grandes convenções dentro da Rio 92. Uma para tratar da biodiversidade e outra para tratar das mudanças climáticas. Essa das mudanças climáticas vai desenvolver o projeto que vai dar origem ao Protocolo de Quioto. Esse protocolo vai ser regulamentado 5 anos após essa convenção. O novo tratado estabelecia metas quantitativas de redução de emissões para integrantes do anexo 1, no caso os países industrializados ricos, 5% em média. Foi um fracasso esse projeto, porque os Estados Unidos, então, os maiores poluidores do planeta, nunca assinaram esse tratado. Então, os Estados Unidos disse que ia assinar, pensou em assinar, mas nunca assinou o protocolo de Quioto. Como ele era o país que mais poluía, então esse protocolo acabou perdendo força perante os outros países. A pedra no sapato do Congresso americano para poder aprovar esse protocolo era a ausência de obrigações para países como a China, como industrialização acelerada, logo faria dela a maior emissora de gases do efeito estufa no planeta. Então, a China, cuja industrialização acelerada logo faria dela a maior emissora de gases de efeito estufa do planeta. Como a China estava se desenvolvendo muito rápido, se industrializando muito rápido, ela tinha forte chance de chegar a esse lugar, de maior poluidor do planeta, já que a sua matriz energética era baseada na termoelétrica, que utilizava o carvão mineral como fonte de energia, ou seja, produzindo muita fumaça e poluição. Esse impasse só seria superado com a aproximação entre China e Estados Unidos no governo de Barack Obama. Então, Barack Obama vai conseguir negociar e quase resolver essa questão.
Antes de uma nova conferência na França, em 2015, o governo chinês anunciou metas para reverter a trajetória ascendente de emissões. E o governo americano, né, cortes mais ambiciosos nas suas. Então, ambos chegaram a um consenso. A China falou, olha, vou diminuir aqui essa poluição, vou dar um jeito de investir em energias sustentáveis, os Estados Unidos também vão. Né? Então, ambos recuaram em prol do meio ambiente. Legal, assinaram um acordo. Estados Unidos e China, com Barack Obama no poder. Aí tudo vai mudar, né? Porque vai ser eleito para o governo americano Donald Trump. Donald Trump, ao assumir o governo, disse que não existia nada desse negócio de efeito estufa de nada e simplesmente rasgou esse acordo, cancelou esse acordo, deixando para trás todas as negociações que tinham sido feitas nesses anos todos. Outro fruto extremamente importante da Rio 92 foi a Agenda 21. Assinada por 179 países na Eco 92, a Agenda 21 vai representar um importante passo para a construção de uma sociedade sustentável. Os principais temas explorados pelo documento são desenvolvimento sustentável, meio ambiente, ecossistemas, desflorestamento, desertificação, que é o processo de virar deserto em determinado lugar, pobreza, consumo, saúde, educação, conscientização, biodiversidade e recursos naturais. Todos esses temas extremamente importantes, eles foram reunidos na Agenda 21 para entrar como debates, né, fixos nesses países todos que tinham o objetivo de melhorar as questões ambientais. Aqui a gente tem uma imagem do nosso ex-presidente Lula e o então deputado Carlos Mink em frente ao mentirômetro que foi inaugurado lá pela ONG em defesa Defensores da Terra, que media o nível de mentira dos governos. Esse mentirômetro ele ficou lá em frente à Rio 92, né, e era uma forma de protesto, né, de protestar contra os países que não cumpriam as regras. Mudança de luz. Meu computador deu um pequeno problema. Voltamos a gravar agora. Continuando, falando sobre a Rio 92. A gente tem aí um grande elemento que é a Carta da Terra. A Eco 92 também contou com um grande número de ONGs participando do seu movimento. Né? Então, as organizações não governamentais se fizeram presente. Mesmo não estando na programação oficial, eles montaram uma nova programação. Eles construíram um Fórum Global, com participantes de todo lugar do planeta, que realizaram de forma paralela, né, o Fórum Global, que aprovou a Declaração do Rio, ou Carta da Terra. Conforme esse documento, os países ricos têm maior responsabilidade na preservação do planeta, já que eles também são os que mais consumem os recursos naturais, né, gente? Então, eles também têm a maior responsabilidade em ajudar os países que não são ricos, que não estão desenvolvidos, a se desenvolverem e pensar em desenvolvimento sustentável. Temos aí um trecho da Carta da Terra, né? A Carta da Terra parte de uma visão integradora e holística. Holística quer dizer que compreende o todo, que leva em consideração tudo que ocorre, certo? Considera a pobreza, a degradação ambiental, a injustiça social, os conflitos étnicos, a paz, a democracia, a ética e a crise espiritual como problemas interdependentes que demandam soluções includentes. Ela apresenta um grito de urgência face às ameaças que pesam sobre a biosfera e o projeto planetário humano. Significa também um líbelo em favor da esperança de um futuro comum na Terra e humanidade. Né? Então, quem escreveu esse trecho da Carta da Terra foi Leonardo Boff, que é um teólogo e presidente de honra da CDDH, certo? E Leonardo Boff, ele estudava para ser padre e ele foi preso na época da ditadura militar e torturado, né? Então ele é um grande defensor, né, das pessoas, defensor, né, da preservação ambiental, defensor das comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, né? Um defensor do meio ambiente. A Carta da Terra, ela representa um documento proposto na Eco 92, ratificado apenas nos anos 2000. Né? Então, ela começou a ser escrita nesse momento e ela vai ser assinada, né, pelos participantes apenas nos anos 2000. Focado nas questões ambientais, sobretudo em melhores condições de vida no planeta, seus princípios básicos são
Respeitar e cuidar da comunidade da vida. Tudo que envolver a vida, né? Então, respeitar e cuidar. Integridade ecológica, né? O respeito aos ecossistemas e tudo que envolve a ecologia. Justiça social e econômica, ou seja, não tem que haver pobreza, não tem que haver desigualdade social, as coisas têm que ser muito melhor divididas e organizadas para que ninguém passe necessidade, ninguém tenha excesso de coisas, certo? E a quarta e última, democracia, não violência e paz.